Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu estou bem também, graças a Deus. A gente está no capítulo 7 do livro de Atos. Até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Então, preparados aí? O capítulo 7 ele é bem grande. A gente tem muito para aprender no capítulo 7. Que o Senhor venha trazer revelações. Então, vamos orar? Amém. Senhor, obrigado, Deus, por estarmos aqui essa manhã, Senhor, diante da Tua palavra, Senhor. Oh Deus, nos dá cada dia mais, Senhor, sede, fome de Ti, Senhor. Oh Deus, que a cada dia, cada amanhecer, a gente não queira outra coisa primeiro do que a Tua palavra, do que a Tua presença, Senhor. Revela-te a nós, Senhor. Tira todo o empecilho da nossa mente, Senhor. Tira todo impedimento da nossa mente, que a gente possa entender claramente a Tua palavra, Senhor. Traz revelações, Senhor, aos nossos corações, Senhor. Transforma-nos segundo a Tua palavra, Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus, Senhor. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Hoje eu nem vou inventar cantoria não, porque o capítulo é bem grande. Então vamos lá. Então, o sumo sacerdote, versículo 1, capítulo 7, versículo 1. O discurso de Estevão no Sinédrio. Então, o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras essas acusações? A isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: saia da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte do seu pai, Deus o trouxe a esta terra onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele e depois dele seus descendentes possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Deus lhe falou desta forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos. E depois sairão dali e me adorarão neste lugar. E deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso Abraão gerou Isaque e o circuncidou 8 dias depois do seu nascimento. Mais tarde, Isaque gerou Jacó, e este os 12 patriarcas. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Depois houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontravam alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda viagem deles, José fez-se reconhecer por seus irmãos. E o faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar seu pai Jacó e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde faleceram ele e os nossos antepassados. Seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo que Abraão havia comprado ali
dos filhos de Ramon por certa quantia. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Então outro rei, que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha de Faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: Homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do Monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi seus gemidos e desci para livrá-lo. Venha agora e eu o enviarei de volta ao Egito. Este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com estas palavras. Quem o nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ele estava na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe. Ao contrário, rejeitaram-no e em seu coração voltaram para o Egito. Disseram a Arão: Façam para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naquela ocasião, fizeram um ídolo em forma de bezerro. Trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra ao que suas mãos tinham feito. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme o que foi escrito no livro dos profetas.
Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel? Ao invés disso, levantaram o santuário de Moloque e a estrela do seu Deus, Renfã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou de diante deles. Esse tabernáculo permaneceu nessa terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que ele lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor, ou onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Povo rebelde, obstinado, de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Versículo 54. O apedrejamento de Estevão. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Meu Deus, que forte, né, gente? Muito forte. Meu Deus. E olha para você ver o que ele ainda fala aqui no fim. Olha. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. Ele ainda orou por eles. Que tremendo, né, gente? A gente tem muito que aprender. Nossa. A gente por nada, a gente fica ressentido com nossos irmãos. Ai, que o Senhor nos dê essa fé, sabe? Que o Senhor nos encha com essa fé. E que cada dia mais a gente esteja aqui diante da palavra dele, né? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra.
E deixa eu ler aqui um pedaço do comentário rapidinho. Lembre-se, comentário agora, tá, gente? Lembre-se, o diabo virá até nós com sentimentos errados em toda e qualquer oportunidade, mas morder sua isca jamais nos ajudará. Isso apenas impedirá o nosso crescimento e desenvolvimento. Precisamos imediatamente nos livrar da ira, do ódio, dos ciúmes, da inveja e de outro tipo de atitude interior incorreta quando ela vier à nossa mente. Se permitirmos que tais coisas permaneçam em nosso coração, não estaremos sendo o que Deus nos chamou para ser. É verdade, jamais iremos fluir com uma motivação errada em nosso coração. Então, que o Senhor nos ajude, que a gente esteja cada dia mais, sabe, sedentos, famintos por Ele, para buscarmos Ele dia após dia, para realmente sermos aqui como Estevão, não levar em conta, porque as pessoas realmente, elas realmente não sabem o que fazem. E a gente não pode ficar ressentidos. A gente não pode alimentar nenhum tipo de sentimento ruim dentro do nosso coração. Então, que a gente venha cada dia mais pedir para nos sondar e endireitar os nossos caminhos. E realmente a gente tirar fora do nosso coração. Não deixar. O passarinho ele pode pousar, ele não pode fazer um ninho. Então a gente não pode deixar que nenhum sentimento ruim faça um ninho dentro da gente. Assim que a gente identificar, a gente já tem que lançar fora. A gente não pode aceitar dentro de nós, nem dentro da nossa mente, nem dentro do nosso coração. Amém? Então que cada dia mais a gente venha buscar o Senhor. Porque é só com Ele que a gente consegue. É só com a ajuda do Espírito Santo. Amém? Cola no Senhor. Passa o dia aí colado nele. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Perde tempo não. Cola nele. Gruda nele. Amém? Beijo. Até amanhã, se Ele permitir.